Visão dos últimos dias. David Wilkerson. Toda a mensagem do livro é datada a partir de abril de 1973. Muitas das predições desta visão já têm se cumprido. Algumas se verificarão em um futuro próximo e outras em anos vindouros. Por favor, não leia este livro com a expectativa de que todas as calamidades ocorram da noite para o dia. Eu creio e eu tenho por certo que a maior parte desta visão se cumprirá durante a nossa geração. Não pretendo, no que diz respeito a esta visão, endossar nenhuma posição doutrinal concernente à grande tribulação. Quando falo de perseguição de cristãos, não estou me referindo à grande tribulação. Recuso que seja implicado a mim qualquer tipo de controvérsia sobre quando serão evacuados desta terra os cristãos no retorno de Cristo. Esta visão não é uma declaração doutrinal. Rejeito a ideia de que esta visão seja uma mensagem para colocar medo. Alguns sugeriram que esta visão somente ajudará a provocar algumas das calamidades descritas e que você obtém o que prega. Discordo totalmente. Esta lógica sugeria que Noé provocou o dilúvio, advertindo que o mesmo viria. Eu compartilho a minha visão e nunca vou defendê-la com esta declaração. Sua mensagem somente pode ser comprovada com o tempo e os eventos. Deus será o juiz e nada do que digam meus amigos ou inimigos pode me deter em minha determinação de alertar aos leitores que estas coisas são verdadeiras. David Wilkerson. Introdução. Eu tive somente 2 visões em toda a minha vida. A primeira veio a mim em 1958, quando uma visão de Deus me levou de uma pequena população da Pensilvânia à cidade de Nova York, a trabalhar com as gangues de adolescentes e os viciados em drogas. Aquela não foi uma falsa visão. Agora, passados anos, sua realidade fica demonstrada pelos centros juvenis espalhados por todo o mundo. Não apenas têm se convertido gangues e viciados, e sim muitos deles estão pregando o evangelho como ministros e missionários. Uma segunda visão veio a mim neste verão de 1973. Tem sido uma visão de 5 trágicas calamidades que vêm sobre a terra. Não vi luzes deslumbrantes, não escutei vozes audíveis, nem ouvi um anjo falar. Apenas eu estava orando tarde, uma noite, e estas visões de calamidades mundiais vieram sobre mim, com um impacto tal que não pude fazer outra coisa que seguir ajoelhado, estupefado e captando tudo. Ao princípio, eu não queria crer no que havia visto e ouvido. A mensagem da visão era por demais assustadora, apocalíptica e aflitiva para minha mente materialista. Mas a visão voltou até a mim noite após noite. Não podia me livrar dela. No fundo do meu coração, eu estou convencido de que esta visão procede de Deus, que é verdadeira e que chegará a acontecer. Contudo,
Esta visão me tem feito realizar um pouco de investigação a uma consciência muito real. Eu tenho medo que muita gente não creia nela ou que seja taxado como um tipo de fanático. Contei esta visão a alguns de meus amigos e a outras pessoas mais íntimas e me alertaram contra a publicação da mesma. Quem quer escutar uma mensagem de confusão econômica em uma época de grande abundância, quem quer que lhe digam que vêm calamidades quando há tantos que nem sequer podem fazer frente a uma vida tal como esta. Quem é que crerá que a liberdade religiosa que desfrutamos agora em breve será ameaçada e que o movimento de revolução de Jesus se converterá em um movimento de repulsa de Jesus? A despeito de meus temores e apreensões, não posso seguir desejando mais a convicção de que esta visão deve ser publicada. Se de alguma forma entendo a direção divina, Deus me tem mandado falar claro. Ele comprovou a visão à luz da palavra de Deus e as Escrituras correlacionam a sua mensagem. Partes desta visão ocorrerão em um futuro muito próximo. Alguns dos eventos são mais remotos, mas estou seguro de que todos os eventos que são mencionados haverão de acontecer nesta geração. Tenho a convicção de que estamos na época da qual a Bíblia se refere como princípio das dores. Este mundo se coloca frente a uma tribulação de incríveis proporções, inclusive agora a terra está cambaleando sobre o impacto dos primeiros sinais da mostra da ira de Deus. Parece que quase todo mundo está se perguntando: o que é que está acontecendo com a natureza, as normas éticas e a sociedade? Creio firmemente que o que está acontecendo agora é sobrenatural e está fora do alcance do controle do homem. Muitos que leem este livro acharão que é fácil esquecer sua mensagem durante estes respiros de bons tempos. É muito difícil pensar em calamidades quando se está tomando sol em uma praia ensolarada. Os terremotos, as fomes, as inundações e outros desastres parecem tão distantes quando se está correndo rapidamente por um lago em um bote de motor de alta potência. É difícil se imaginar. Temos rigorosos e trágicos quando o dinheiro está correndo, quando são dados por certo as liberdades e quando os programas de humor na TV fazem a vida parecer livre e fácil. Contudo, Deus adverte que virá um desastre repentino quando os homens estiverem pregando paz e segurança. O dilúvio nos dias de Noé veio quando os homens estavam comendo, bebendo, casando-se, divorciando-se e dando-se a uma boa vida. As multidões que zombavam da incrível visão daquele profeta foram acometidas repentinamente com a fúria da ira de Deus. Antes de você destacar esta visão como declarações de um fanático, ouça isto. Suponha que é verdade. E se eu realmente a recebi de Deus, esta visão poderia ser uma verdadeira advertência procedente de Deus através de um ser humano ao mundo apático, dormente. Lembre-se também que a Bíblia diz: nos últimos dias, vossos jovens terão visões. Assim, pois, amigo, é hora de já estar preparado. É encerrado o tempo de se preparar. Estamos a um instante e o tempo está se esgotando. Leia este livro com o coração aberto. Em seguida,
Entre no último capítulo para encontrar a solução. 1. Confusão econômica. Aproxima-se uma quebra. Encontramo-nos frente a uma iminente confusão econômica de alcance mundial. Em minha visão, este tem sido o detalhe que vi com maior clareza. Muita gente de oração compartilha no presente desta mesma visão. Não somente o dólar americano está encaminhado a ter grandes dificuldades, assim como todas as demais moedas correntes do mundo inteiro. Vejo uma confusão econômica total que atingirá a Europa primeiro e logo afetará o Japão, os Estados Unidos, o Canadá e pouco depois a todas as demais nações. Realmente, não é uma depressão o que vejo vir, mas sim uma recessão ou retração econômica temporal de tal magnitude que irá afetar o estilo de vida de quase todo trabalhador assalariado da América e de todo o mundo. Países que no presente controlam enormes quantidades de dinheiro ocidentais vão se encontrar em grandes dificuldades também. Os países árabes serão de uma forma particular prejudicados. Nos esperam, não resta a menor dúvida, anos de vacas magras, cheios de confusão monetária e de desespero. Quando será, não está claro, mas não está muito longe. Os maiores economistas do mundo inteiro não conseguirão explicar a confusão e se desenrolará uma crise internacional de medo. Uma falsa bonança econômica precederá a recessão, mas será de breve duração. Alguns bons anos para se preparar. Contudo, todos os sinais de perigo de um iminente desastre econômico que nos rodeiam nos próximos anos, uns poucos a contar desde 1973, estarão dentre os mais prósperos da humanidade. Apesar das normas de restrição de crédito, as pessoas seguirão gastando abertamente. As vendas continuarão rompendo recordes e as pessoas gastarão mais do que nunca em toda a história moderna. As obrigações de crédito chegarão a ser quase incontroláveis. Vejo claramente somente uns poucos anos de tremenda abundância e contínua prosperidade econômica. Os orçamentos das igrejas aumentarão, os salários aumentarão, as contribuições para as obras missionárias aumentarão também. A inflação, os custos e os salários subirão em espiral, cada vez mais alto. Haverá alguns reajustes menores com relação aos preços, mas a economia mundial ficará aquecida. Quando recebi esta visão em abril de 1973, recebi também instruções precisas do Espírito Santo, no sentido de que confiara em Deus no que diz respeito à obtenção de recursos suficientes para liquidar todas aquelas dívidas de nossa organização que não foram hipotecas necessárias. A mensagem que recebi de Deus foi muito clara e precisa. Foi simplesmente isto: vem uma grande confusão econômica e se encontra à porta anos de escassez. Haverá alguns escassos anos de abundância e prosperidade para se preparar para os anos de escassez. Trabalhe agora para que liquides todas as dívidas e prepara-te para enfrentar drásticas reduções no orçamento. O dinheiro não fluirá como antes, e se você está livre de obrigações, poderá manter os compromissos mesmo durante os anos difíceis. Não se assuste, não temas, simplesmente prepara-te para este tempo e aguarda-o.
Quebra nas principais organizações. Tenho a convicção de que seremos testemunhas da quebra de algumas das principais e mais populares corporações do país. Vejo surgir tremendas dificuldades para as corporações de créditos. Haverá muitas pessoas que ficarão impossibilitadas de liquidar suas obrigações importantes às principais companhias de cartões de crédito, levando com elas à beira do caos. Milhares de pequenos negócios serão também obrigados a declarar falência. 3 das principais denominações religiosas e possivelmente 4 serão forçadas a operar com uma organização mínima devido à falta de fundos. Não poucas igrejas vão sofrer bancarrota e várias sociedades e organizações eclesiásticas missionárias independentes vão ter que recuar. Todos os ministérios de rádio e televisão, exceto uns poucos, terão que ser abandonados. A restrição de crédito desencadeará uma onda de incerteza e de temor. Aqueles que tenham dinheiro o guardarão com reserva. O governo dos Estados Unidos reagirá de forma exagerada ao se desenvolver a confusão econômica. Eu vejo um traço de decisões tomadas quase perto do pânico por várias agências governamentais, mas estes esforços feitos precipitadamente para impulsionar a economia terão um efeito contrário. O presidente dos Estados Unidos efetuará uma e possivelmente 2 transmissões na rádio e na TV nacionais para tranquilizar a nação, reafirmando que tudo anda bem e que a melhor época da economia do país está à porta, mas não dará resultado. As pessoas desconfiarão destas afirmações e seus temores levarão a uma revolução nas urnas eleitorais. A indústria de automóveis será gravemente prejudicada. Os fabricantes de veículos de passeio vão receber um golpe muito duro. As existências de acessórios se acumularão e as vendas diminuirão drasticamente. Quase todos os índices econômicos terão um aspecto sombrio. Ao princípio, isto será irregular, mas eventualmente afetará quase toda a indústria. Um êxodo em multidão até o campo. Haverá uma repentina precipitação em massa para comprar granjas, ranchos e casas no campo. Milhares de pessoas tentarão fugir das cidades na esperança de que um retorno à terra e à natureza haverá de proporcioná-las segurança. Haverá um impulso crescente de largar de todo o resto. E aquelas pessoas que alimentam sonhos pessoais de produzirem seus próprios alimentos, criar o seu próprio gado e de chegar a se autoabastecer, investirão muito dinheiro em terrenos e terras agrícolas nas zonas rurais. O preço dos terrenos nas zonas rurais continuará subindo com muita rapidez. O valor das terras agrícolas localizadas dentro de um raio de 160 km ao redor da maior parte das principais cidades chegará até as nuvens, tornando-se inviáveis a todos menos para os sindicatos. Os sindicatos enfrentarão um dilema. Os sindicatos haverão de encarar novas pressões destinadas a impedir que aconteçam greves. Os trabalhadores já não terão recursos para que se mantenham fora do trabalho, nem sequer por uma semana. O governo adotará uma atitude dura contra os grevistas e os membros dos sindicatos em greve já não poderão obter os seus vales alimentação
nem outros benefícios que antes lhe era concedido. A infração forçará o desenvolvimento de uma nova crise entre o trabalho e a administração, e as greves que levam a cabo os membros do sindicato conduzirão, em algumas áreas, a uma completa interrupção do trabalho nas fábricas e uma total perda de emprego. Os líderes trabalhistas serão afetados também por esta onda de confusão econômica. Muitos deles ficarão perplexos e não saberão que ação deveriam tomar. Irão enfrentar uma situação quase impossível, porque não poderão sustentar financeiramente uma greve e, contudo, ao mesmo tempo, não poderão aguentar a pressão de não ir para a greve. As greves prolongadas poderiam paralisar a indústria e aumentar a crescente confusão econômica. Os detalhes não estão claros para mim, mas vejo que nos esperam terríveis problemas sindicais. A paz trabalhista é somente um sonho e não encaramos outras coisas senão verdadeiros problemas. Podemos em breve sofrer as mais devastadoras greves de todos os tempos. Aqueles que não se prepararam serão prejudicados. As pessoas que gastam descuidadosamente e compram coisas materiais desnecessárias serão as que mais sofrerão. Os especuladores encararão tempos difíceis que estão à porta, e um bom número de planejadores irão ficar totalmente apertados. O maior auge de todos os tempos em construções ainda pertence ao futuro, e a Bíblia predisse que virá. Mas antes disso, em breve, a indústria da construção enfrentará muitos contratempos. As variações de preços na habitação se elevarão. Vem uma terrível crise no que diz respeito à concorrência nas vendas sobre toda a indústria da construção. Os ministros de Deus, pastores que levantam templos em nome de Deus, sem haver recebido dele um chamado para tal, ficarão seriamente prejudicados. Aqueles que se empenham em fazer viagens para satisfazer o seu próprio ego e que se comprometem em enormes projetos que implicam grandes quantias de dinheiro e não têm andado segundo a perfeita vontade de Deus, encararão um desastre financeiro. Se um homem tem um claro e preciso mandato de Deus para edificar ou seguir adiante, deve proceder de conformidade, mas que esteja absolutamente seguro de que está procedendo segundo a clara e positiva direção de Deus. Do contrário, o projeto não sobrevirá e acabará em falência. Não é o momento de se envolver em dívidas, é o momento de ficar atento, momento de livrar-se e sair debaixo de importantes encargos financeiros. Quando eu vi pela primeira vez esta visão, questionei a mim mesmo no sentido de que eu não ousaria impedir a iniciativa e visão de pessoas que querem fazer grandes obras para Deus e que no curso de sua realização têm que investir enormes quantias de dinheiro. Eu tenho conhecido a satisfação de levantar instituições para a glória de Deus. Sempre preguei a fé e a ação positiva, e nunca me atreveria a aconselhar um homem ou uma mulher de Deus que recuem, adiem ou desistam de atuar quando Deus claramente lhe tem dado a direção de proceder. Mas esta visão é tão evidente para mim que tenho que falar claramente. Percebo uma obrigação divina de prevenir aos pastores e às organizações de igrejas que fiquem com os olhos atentos a todos os programas e projetos que requerem grandes somas de dinheiros. Há alguns programas que devem ser adiados ou abandonados. É chegado agora o momento de que as organizações cristãs se voltem mais para as pessoas do que para os edifícios.
A maior parte do crescimento durante os anos de escassez que teremos adiante deverá dar um lugar no campo do ministério de pessoa a pessoa. Sem dúvida alguma, muitas organizações religiosas terão de sobreviver aos anos de escassez, pagando somente os juros de suas enormes obrigações. Isto trará como resultado uma constante controvérsia sobre recolher dinheiro unicamente para fazer frente aos pressupostos de mantimento, o que fará, por sua vez, que os projetos missionários sofram. Nem sequer o ouro proporcionará segurança. Os preços do ouro estão aumentando com muita rapidez, mas aqueles que estão investindo neste artigo na espera de encontrar segurança se expõem a uma trágica surpresa. O preço do ouro vai subir até alcançar níveis astronômicos, mas não se sustentará por muito tempo. A prata chegará a ser também um metal muito precioso e seu preço aumentará desenfreadamente. Mas nem a prata e nem o ouro oferecerão verdadeira segurança. O valor flutuante e incerto do ouro e da prata será parte do quadro total da confusão econômica que dominará o mundo. Criá-lo ou não, nem sequer o ouro manterá o seu valor. Aqueles que guardam ouro vão sair prejudicados. Esta é uma das mais significantes predições deste livro. Um novo sistema monetário mundial aumentará a demanda de reorganizar todos os sistemas monetários do mundo em um sistema uniforme. E mesmo que pareça que o dólar está ganhando força, justamente antes que comece a recessão maior, se desenvolverá uma nova crise que sacudirá o mundo inteiro financeiramente. Passarão anos antes que seja restaurada a fé no dólar americano. Eu creio que ressurgirá um império romano, o qual chegará a ser eventualmente a base de poder para um superdirigente mundial que se levantará para restaurar a ordem econômica. Sem dúvida alguma, ele instituirá um sistema mundial de cartões de créditos móveis. Serão implantados números invisíveis na frente e no antebraço, e somente os instrumentos exploradores fotográficos poderão detectar estes números. Os números poderiam ser atribuídos em 3 grupos de 6 dígitos cada um. Esta marca seria exigida de todos e ninguém poderia comprar nem vender sem ter este número tatuado invisivelmente. Desenvolver-se-á um determinado tipo de sistema mundial de créditos, e os diferentes países poderão utilizar livros de créditos. Embora a realização de um sistema monetário universal pode ser, todavia, uma coisa muito distante do futuro, em breve se organizará um sistema mundial de créditos entre os países, lançado assim o alicerce para o sistema mundial monetário e comercial do futuro. Estamos preparados a ouvir falar de acordos comerciais mundiais supervisionados por um comitê regulador internacional. Desenvolver-se-ão orientações restritas para o comércio internacional, e interesses de grandes poder controlarão restritamente o mercado mundial. Simplificando, em breve, presenciaremos o desenvolvimento de uma política comercial mundial, supervisionada por supersecretário, munido de poderes sem precedentes por todos os países envolvidos no comércio internacional. Suicídio por overdoses. Os contratempos econômicos e a confusão tomarão desapercebidos a muitos quantos as consequências. Em seguida virão suicídios. Não será uma repetição daquelas cenas que foram tão familiares durante a Grande Depressão, quando os homens de negócios se suicidaram, saltando das janelas. Tampouco levarão uma arma à cabeça para acionar o gatilho.
O novo método será o suicídio mediante overdose de pílulas para dormir ou de outros sedativos químicos. Esta tendência já está em desenvolvimento e piorará. Algumas das figuras mais conhecidas no mundo dos negócios cometerão suicídio mediante a ingestão de doses excessivas de drogas. Devido a muitos homens de negócios serem ricos e possuírem médicos particulares, as pessoas comuns não terão a causa das suas mortes atribuídas à mesma causa de morte dos mais ricos, morte acidental. Em muitos casos, a causa da morte não chegará a ser de conhecimento geral. Contudo, o suicídio por meio de overdose chegará a ser tão generalizado que será impossível escondê-los. Uma reação contra os ambientalistas e ecologistas. A confusão econômica que vem levará a uma reação contra as restrições impostas por especialistas em assuntos relativos ao meio ambiente sobre a coletividade dos negócios. Os ambientalistas têm sido bem acolhidos e admirados enquanto abordavam generalidades. Mas quando começarem a afetar o bolso dos homens e mulheres deste país, cairão em descrédito. Vejo surgir uma tremenda reação contra os ecologistas e ambientalistas, vindo de especialistas que pregam contra muitos dos achados dos ditos especialistas dessas agências, em conferências televisionadas, em artigos de revista, em outras discussões públicas, se desenvolverá uma corrente de tentativas secretas de inviabilizar o movimento daqueles que alertam acerca dos perigos da contaminação e dos que defendem o controle ambiental. Chegará a ser colocado em curso a refutação das conclusões destes comitês e se tomará medidas duras através de discursos contra os programas propostos pelos ambientalistas federais, estaduais e locais. Grupos ambientalistas como Clube Serra e outros serão alvos de duras críticas. Serão acusados de colocarem obstáculos no desenvolvimento de nossas riquezas e serão os réus da crescente confusão econômica. Estes grupos se tornarão bodes expiatórios aos que se responsabilizaram por uma crise de energia, pela escassez de carne e de alimentos e pela perda de empresas. Acredite ou não, os ambientalistas e ecólogos serão colocados em juízo e serão repudiados e em sua maior parte, rejeitados nos dias que estão por vir. Forças poderosas já estão atuando para incitar a opinião pública contra as propostas de longo alcance dos novos ambientalistas. Confusão para os pregadores do pensamento positivo. Aqueles que pregam que todo bom êxito é o resultado final do pensamento positivo irão descobrir que a moeda tem outra face também. Grandes perdas, confusão e contratempos quebrarão os processos de pensamento de muitas pessoas bem intencionadas que creem falsamente que seus bons êxitos e o seu bem-estar econômico são resultado de seu próprio pensamento positivo. Jesus Cristo mesmo foi um defensor do pensamento reto. Deus declara que ele não nos havia dado um espírito de covardia, mas sim de amor, de poder e de domínio próprio. Mas muitos homens bons tornar-se-ão admiradores do poder da mente. Aqueles que pregam o pensamento positivo em harmonia com os ensinamentos bíblicos poderão oferecer aos homens verdades que os falam sobre sustento ao longo das crises que virão. Aqueles que têm tido em detrimento a soberania de Deus e têm colocado
Suas atitudes mentais no lugar de corações reformados ficarão desmascarados como falsos mestres. O pensamento positivo sem uma vida piedosa não oferece esperança alguma em tempos de crise mundial ou pessoal. Qualquer pessoa pode ser defensora do poder do pensamento positivo quando as condições econômicas são favoráveis e todas as coisas estão marchando bem, mas quando as coisas começam a desmoronar e tudo está resultando em um estado que as coisas fiquem de cabeça para baixo, é quando somente a intervenção sobrenatural pode ajudar. É então quando a verdade autêntica saltará à superfície. A verdade é que todo pensamento positivo do mundo inteiro não mudará o fato de que teremos uma reação econômica maior. Nenhum pregador, nenhum filósofo, nenhum autor poderá mudar o rumo que Deus tem ordenado. Mais tumultos e manifestações. Os motins e manifestações, os saques e a inquietação dos anos 60 já são história, mas os tumultos não são passado. Aproxima-se outra onda. Desta vez vejo porto-riquenhos, cubanos e mexicanos profundamente envolvidos. A confusão econômica que vem incendiará outra série de manifestações, motins e desordem civil. Os programas de auxílio social vão ser reduzidos e restringidos, sendo os grupos minoritários os que virão a ser mais prejudicados. Estas reduções, junto com a redução de numerosos projetos governamentais, causarão desemprego geral entre estes grupos. Nunca antes eu havia acreditado já ter visto o final da violência, do derramamento de sangue e os motins em nossas ruas. Eu odeio tudo isso e peço a Deus que tenha misericórdia de todos nós. Mas estou convencido mais do que nunca de que o pior ainda está por vir. Também vejo que virão grandes motins a muitas das principais cidades da América do Sul. Na próxima década, a América do Sul se transformará em um barril de pólvora que explodirá em todas as direções. Os Estados Unidos serão considerados culpados, enquanto as atividades econômicas da Europa haverão de iniciar a recessão econômica que virá. A maior parte dos países culparão os Estados Unidos pelo que está acontecendo. A França se tornará uma das nações anti-americanas mais rancorosas do mundo. Os políticos e homens de negócios da Europa e do Japão lançarão a culpa em Washington e aos banqueiros americanos. As drásticas retiradas de tropas desde a Europa causarão mais confusão ainda. Os líderes do mercado comum europeu se aproveitarão deste sentimento anti-americano para estabelecer uma mais sólida base de poder e um domínio mais firme sobre o comércio mundial. A base do poder econômico mundial se deslocará para a Europa. Estabelecimento depois da recessão. Pode haver uma completa recuperação de recessão econômica que virá, e até mesmo poderá haver outro ciclo ou dois de anos de abundância e anos de escassez. Somente Deus mesmo conhece o futuro. Eu apenas tenho recebido um vago relance de mais além da próxima década. Creio ver o quadro de uma recuperação parcial e quase completa a partir da recessão econômica que vem, mas a economia mundial continuará sendo confusa até o tempo do Anticristo. Desde esse dia em diante, pairará sobre o mundo inteiro uma sensação de temor e incerteza no que se refere às futuras condições econômicas. Nunca mais na história do mundo haverá um período de completa confiança e fé na economia mundial. Cada breve ameaça de fracasso, o coração dos homens começará a desfalecer de medo.
depois de contemplarem os devastadores efeitos de uma economia quebrada. Virá um tempo no futuro quando os homens estarão obcecados por comprar, vender, plantar, casar-se e divorciar-se. Mas será um tempo de falsa prosperidade. A Bíblia prediz que neste período de grande e falsa prosperidade, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens para arrebatar os cristãos. Cuidado! A acumulação não será de ajuda. Não é tempo de acumular dinheiro, porque o dinheiro não proporciona verdadeira segurança. Poderá acontecer de que tenhamos que enfrentar uma época em que nem sequer as poupanças garantidas pelo governo serão pagas. A única e verdadeira segurança está na terra. O dinheiro acumulado desaparecerá como escapa a areia de um saco cheio de buracos. Esta é também uma época em que o cristão deve orar a respeito de sua oferta para a igreja e para as causas missionárias. Cada centavo que seja dado para a obra de Deus deve ser com um propósito: dar indiscriminadamente somente para alimentar a consciência ou para depositar o dízimo de Deus na igreja não será mais aceitável ao Senhor. Aqueles que obedecem à palavra de Deus e dão alegremente durante os anos de abundância nunca haverão de mendigar o pão durante os anos de escassez. Aqueles que veem chegar os tempos difíceis e se preparam são sábios. Tenho alguns conselhos para aqueles que creem na mensagem deste capítulo. Tenho a certeza de que estes conselhos vêm do Senhor. Não compre nada a não ser que seja necessário. Evite se envolver com dívidas, em tudo se possível. Venda ou negocie todos os valores questionáveis que tenha. Não importa que sacrifício implique esta atitude, liquide toda a dívida que seja possível e diminua suas necessidades de gastos em dinheiro a um mínimo. Refaça o seu orçamento e reduza os seus gastos pessoais ao mínimo. Evite que se acumulem as contas de cartões de crédito. As dívidas de cartões de crédito são extremamente perigosas de agora em diante. Não se deixe dominar pelo pânico, simplesmente seja precavido. Consiga para si um carro bom e digno de confiança e apegue-se a ele. Não se precipite a trocá-lo durante um longo período de tempo. Agarre-se a ele e, sobre todas as coisas, não trate de enganar a Deus. Conserve suas contas com o céu bem equilibradas. Sua segurança futura depende dele. Dê generosamente o máximo que seja possível para as missões e para o sustento da legítima obra da igreja. Dê e lhe será restituído. A mensagem que tenho recebido para todos os verdadeiros crentes é esta: o avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. Provérbios capítulo 27, versículo de número 12.